O oceano sussurra segredos que a luz do sol nunca alcança. Imagine o mar como um véu infinito, estendido sobre abismos que engolem navios e sonhos sem deixar vestígios. Há lugares lá embaixo, escondidos nas dobras da água, onde o tempo parece se dobrar e o conhecido se dissolve em sombras. E se eu dissesse que existe um ponto, um local preciso no fundo do mar, que resiste a todos os olhares? Um lugar que se esquiva, que se move, ou simplesmente se recusa a ser visto, como se o oceano o protegesse com garras invisíveis. A superfície é o começo de tudo. Ondas dançam sob o céu azul, salpicadas de espuma branca como veias pulsantes. Barcos cortam a água com proas afiadas e mergulhadores descem com máscaras embaçadas, rindo da ilusão de controle. A luz penetra aqui, dourada e generosa, revelando cardumes que serpenteiam como fitas vivas. Mas logo, ao mergulhar mais fundo, o mundo muda. A brisa some, substituída por um abraço frio que aperta os pulmões. A visibilidade diminui, como se o mar engolisse a claridade aos poucos, deixando apenas tons de verde e cinza. Mais abaixo, a zona da luz crepuscular se abre. Aqui, os raios do sol lutam para chegar, filtrados por camadas de água que pesam como montanhas invisíveis. Corais se erguem em formas retorcidas, como ossos de criaturas antigas, e peixes de olhos grandes flutuam em silêncio, caçando nas penumbras. É bonito, de um jeito que aperta o peito. A beleza do oceano é assim, um convite mortal, onde cada cor esconde uma ameaça. Um tubarão passa, sombra alongada contra a fraca luminosidade, e o coração acelera. Mas ainda há ruído, o borbulhar dos tanques de ar, o eco distante de hélices de submarinos. Humanos insistem em invadir com luzes artificiais e sondas que zumbem como insetos curiosos. Desça mais. A pressão aumenta. Um peso que esmaga os ombros e faz os ouvidos doerem. A luz some de vez, dando lugar à escuridão absoluta. Não é apenas ausência de cor, é um vazio que engole o som. O silêncio é o primeiro a chegar, profundo e opressivo, como se o mar tivesse tapado os ouvidos do mundo. Nessa profundidade, o oceano revela sua verdadeira face. Hostil, indiferente. Criaturas bioluminescentes piscam como estrelas falsas. Lanternas flutuantes que atraem presas para mandíbulas ocultas. Um polvo se contorce em uma caverna escura, mudando de forma para se fundir com a rocha. Vida pulsa aqui, mas é uma vida deformada, adaptada a um inferno de frio e esmagamento. E é nessa descida que o mistério começa a se insinuar. Relatos antigos falam de anomalias, pontos no mapa marinho onde instrumentos falham. Submarinos modernos, equipados com câmeras e sonares, relatam interferências. Um eco estranho, um vulto que some antes de ser focado. Não é uma criatura conhecida, com tentáculos ou escamas. É algo mais sutil, uma presença que observa de volta. Imagine, você desce em um batiscafo, o casco rangendo sob a pressão de milhares de metros de água. As luzes do veículo cortam a treva, revelando sedimentos que dançam como neve suja. De repente, o sonar pisca. Um sinal. Uma forma irregular no leito oceânico. Você ajusta o foco. Nada. O local se foi, como se o mar o tivesse engolido. Os exploradores sentem isso primeiro. Um mergulhador solitário, preso em uma corrente descendente, vê sombras que não combinam com o nada ao redor. Ele acende sua lanterna e, por um instante, algo reflete de volta. Não um peixe, não uma rocha, mas um brilho opaco, como o metal enferrujado de uma era esquecida. O coração bate forte no peito, ecoando no capacete. Ele estende a mão, mas a pressão o empurra para longe. Quando sobe, conta a história em voz baixa, os olhos distantes. Outros desaparecem assim, sem alarde. Um navio de pesquisa some na zona crepuscular, deixando apenas um sinal de rádio cortado ao meio. Algo nos observa.
O oceano não é vazio. Ele é cheio de ausências, lugares onde a água parece mais densa, mais viva, como se respirasse. Esse local no fundo, chamemo-lo de ponto invisível, resiste. Sondas o detectam, mas ao se aproximarem, os dados se distorcem. Imagens borradas, sons abafados que soam como sussurros subaquáticos. É como se o mar erguesse uma cortina, protegendo o que quer que esteja lá. Humanos tentam, com seus aparelhos barulhentos e luzes ofuscantes, mas o oceano responde com silêncio. Uma corrente súbita, um vazamento no casco, e o intruso é repelido. Pense na beleza disso tudo. Arraias manta deslizam como véus negros, graciosas em meio ao perigo. Algas luminescentes tecem redes de luz fraca, iludindo o observador com promessas de salvação. Mas por baixo, a ameaça cresce. O silêncio não é paz, é espera. Algo se move nas profundezas, paciente, antigo. Não é raiva do mar contra a invasão humana, poluição que mancha as águas, plásticos que flutuam como fantasmas, mas uma indiferença profunda. Nós somos os fracos, descendo com nossas máquinas frágeis, achando que podemos desvendar o que o oceano guarda há milênios. À medida que a descida continua, a curiosidade vira inquietação. O que esse local esconde? Uma relíquia de civilizações afundadas, ecos de naufrágios que o tempo esqueceu? Ou algo vivo que se adapta à escuridão, olhos que brilham só para quem não deveria ver? O mar não revela, ele sugere. Um tremor no sonar, um frio que penetra o traje isolante. Você sente, mesmo na superfície, que há camadas além das nossas sondas. E nesse ponto invisível, no coração do abismo, algo espera o próximo mergulhador imprudente. A pressão aperta mais. O silêncio engole os últimos ecos. O que vem a seguir é mais escuro ainda. A escuridão se fecha como um punho gelado, apertando cada centímetro do corpo que ousa descer. Mais fundo agora, além da zona onde a luz ainda luta, o oceano vira um túmulo vivo. A pressão não é só peso. É uma força que molda os ossos, que sussurra nos ouvidos um aviso constante. Volte, ou seja esmagado. Os batiscafos rangem, metal gemendo contra o abraço inexorável da água, enquanto os ocupantes respiram ar reciclado, sentindo o coração bater como um tambor isolado. Aqui, o silêncio não é vazio. Ele pulsa, carregado de ausências que observam. Imagine o leito oceânico se revelando aos poucos, sob feixes de luz artificial que cortam a treva como lâminas fracas. Rochas vulcânicas se erguem em torres irregulares, cobertas de sedimentos que caem devagar, como cinzas de um fogo extinto. Vida se agarra a esses picos. Vermes tubulares balançam como tentáculos pálidos, sugando nutrientes de um solo estéril. É uma beleza deformada, essa tapeçaria do abismo, onde cada forma parece esculpida pela paciência cruel do tempo. Um cardume de peixes abissais passa, olhos como faróis cegos, nadando em sincronia perfeita, como se fugissem de algo que os persegue desde sempre. Mas a ameaça está no ar, ou na água, densa e imóvel. Um tremor sutil, um deslocamento que não explica ventos ou correntes conhecidas. Os exploradores sabem disso. Eles descem em cápsulas blindadas, telas piscando com dados que prometem controle. Um capitão de submarino, rosto marcado por noites insones, ajusta os controles, ignorando o suor que escorre apesar do frio. Seus instrumentos captam o ponto invisível pela primeira vez de verdade. Um eco no sonar, uma massa irregular que não se encaixa no mapa. Não é um recife, não um navio afundado. É algo que pulsa, ou talvez apenas pareça pulsar na tela distorcida. Ele envia uma sonda, um dronezinho zumbindo na escuridão, luzes LED piscando como vagalumes apavorados. A transmissão volta fragmentada, imagens de um vazio que se move, bordas que tremem como se o mar respirasse ao redor. Mais pressão. O casco vibra, um lamento baixo que ecoa nos confins da mente.
A descida continua, camada por camada, cada metro uma rendição ao desconhecido. Aqui, o oceano perde sua cor. Tudo vira tons de preto e cinza, salpicados por bioluminescência traiçoeira. Uma medusa flutua, sino translúcido pulsando luz azulada, atraente como uma flor noturna. Tóquia e o veneno queima como fogo líquido, paralisando músculos em agonia lenta. Beleza e morte entrelaçadas, assim é o abismo. Um convite para dançar com sombras que mordem. Peixes-lanterna acendem suas iscas, pontos de luz que hipnotizam presas menores, guiando-as para bocas cheias de dentes serrilhados. O silêncio amplifica tudo. O clique distante de garras, o sussurro de escamas roçando rocha. E o mistério se aprofunda com a descida. Relatos se acumulam, fragmentos de missões que voltam incompletas. Um mergulhador comercial, contratado para mapear cabos submarinos, sente o puxão primeiro. Sua linha de segurança estala e ele gira no vazio, lanterna varrendo o nada. Algo roça sua perna, não um peixe, não uma corrente. Um toque frio, deliberado, como dedos de água solidificada. Ele acende aos tropeços, relatando em voz rouca sobre uma forma que se dissolveu na escuridão, deixando apenas um rastro de bolhas que não faziam sentido. Outros somem sem eco. Um submersível de pesquisa, tripulado por cientistas curiosos, capta um sinal. Um pulso baixo, rítmico, vindo do ponto invisível. Eles se aproximam, motores sussurrando. As luzes revelam. Nada. Mas o pulso acelera, como um coração despertando. Então, o contato se perde. O veículo é encontrado dias depois, flutuando na superfície, vazio, com marcas de pressão que nenhum instrumento explica. O oceano observa de volta, não com olhos, mas com o peso de sua indiferença. Humanos descem com suas máquinas barulhentas, ecoando ruídos de hélices e bips eletrônicos que perturbam o silêncio ancestral. Poluição se infiltra mesmo aqui, plásticos microscópicos que se acumulam no sedimento, fantasmas de uma superfície poluída que o abismo engole relutante. Mas o ponto invisível resiste mais. Sondas o tocam e os sensores enlouquecem, leituras de temperatura que caem além do possível, um frio que gela circuitos. Imagens voltam borradas, formas que sugerem estruturas, torres caídas ou talvez algo orgânico, pulsando como veias sob a crosta. Não é uma ruína conhecida, é algo que se adapta, que se esconde quando olhado diretamente, como um segredo vivo. Pense na graça mortal desse lugar. Um polvo abissal se desenrola de uma fenda, pele mudando para mimetizar a rocha, olhos fixos no intruso. Ele nada com elegância predatória, tentáculos se estendendo como raízes em busca de presa. Ao lado, o vazio se abre em abismos sem fundo, buracos que engolem luz e som, prometendo esquecimento eterno. A ameaça não grita, ela espera, paciente, no silêncio que esmaga esperanças. Exploradores voltam mudados, olhos assombrados por visões que não compartilham. Um diário de bordo recuperado de um naufrágio recente fala de vozes, não palavras, mas vibrações que ressoam nos ossos, chamando para mais fundo. A descida não para. Cada camada revela mais do ponto invisível. Ecos que se repetem, como um código antigo sussurrado na água. Algo se move ali, não como uma criatura comum, mas como uma presença que distorce o espaço ao redor. Bolhas sobem de rachaduras inexistentes, carregando um cheiro de sal e metal oxidado. Os humanos persistem, lançando mais drones, mais luzes, achando que a tecnologia vencerá o véu. Mas o mar responde com truques, correntes que desviam caminhos, interferências que apagam gravações. É como se o oceano protegesse seu filho bastardo, esse local que nunca se deixa ser observado por completo. O frio penetra agora, um arrepio que vai além da carne. O silêncio se torna cúmplice, guardando sussurros que só o abismo entende.
mais fundo, e o mistério se enrosca como algas negras. O que espera lá embaixo não é só escuridão. É o limiar de algo que nos devora devagar. O abismo se abre mais, um boquete negro que engole o que resta de coragem. A descida agora é uma rendição lenta, cada metro uma camada de pele arrancada pela pressão implacável. O batiscafo desce como uma semente forçada para o inferno, casco curvando-se em protesto silencioso, enquanto o interior ecoa com o zumbido baixo dos sistemas que lutam para manter a ilusão de vida. Fora, a água é um manto sufocante, densa como breu líquido, onde até o movimento parece custar a alma. O frio não é só temperatura, ele rasteja para dentro, congelando pensamentos, transformando a respiração em névoa rarefeita contra o vidro embaçado. Aqui, nas trincheiras mais profundas, o oceano revela suas veias expostas. Fendas se entreabrem no leito, como feridas antigas que nunca cicatrizam, expelindo plumas de vapor sulfúrico que sobem em espirais preguiçosas. Vida se agarra a esses vazios. Bactérias quimioluminescentes tecem teias de luz fraca, um brilho espectral que ilumina rochas negras como se o próprio inferno respirasse. É fascinante essa dança de luz no escuro eterno, onde formas tubulares se estendem como dedos curiosos, filtrando toxinas que matariam qualquer coisa da superfície. Um peixe abissal desliza perto, corpo translúcido revelando órgãos que pulsam como corações expostos, olhos adaptados para uma visão que ignora a ausência de sol. Beleza assim é um truque cruel, um véu fino sobre o vazio que espera engolir. Mas o ponto invisível chama, um ímã sutil no caos do fundo. Os exploradores o sentem antes de vê-lo, um formigamento na nuca que não explica o zumbido dos instrumentos. Um submarino de pesquisa, tripulado por uma equipe de olhares fixos em monitores, capta o sinal novamente, um contorno vago, como uma sombra que se recusa a se fixar. O capitão, mãos firmes no leme apesar do tremor interno, ordena uma aproximação lenta. As luzes do veículo varrem o sedimento, revelando um plano irregular de lama e fragmentos de conchas esmagadas. Nada. Mas o sonar insiste, ecoando um pulso que parece responder. Baixo, rítmico, como o batimento de algo adormecido há eras. Eles enviam outra sonda, um braço mecânico estendendo-se na treva, sensores tateando o que não se deixa tocar. A pressão responde primeiro, um rangido súbito, como ossos se partindo ao longe, e a sonda para, congelada em uma nuvem de partículas que dançam erraticamente. Imagens voltam aos monitores. Bordas borradas de uma estrutura que não pertence, não rocha natural, não relíquia humana, mas algo que ondula, como se a água ao redor se dobrasse em ondas impossíveis. Os ocupantes trocam olhares, o ar dentro da cabine pesado, com o cheiro de suor e ozônio queimado. Um cientista anota furiosamente, mas as leituras se distorcem. Temperatura caindo para graus que desafiam a física conhecida, um frio que gela os cabos como se o mar exalasse geada. O ponto se move. Ou é a ilusão? Ele recua, dissolvendo-se na escuridão, deixando apenas um rastro de eco que ressoa nos ossos. O silêncio amplifica o medo. Não há som de ondas ou vento aqui, só o ocasional estalo de bolhas escapando de fendas ocultas, como suspiros de um gigante acordando. Criaturas do abismo adicionam ao enigma. Um isópode gigante rasteja sobre o leito, carapaça blindada brilhando fracamente, mandíbulas clicando em busca de carniça. Ele ignora a intrusão humana, mas seus movimentos parecem coordenados, como se guiados por uma corrente invisível que emana do ponto. Beleza e ameaça se fundem nessa profundidade. A graça de um camarão mantis, garras se abrindo como lâminas reluzentes, pronta para decapitar presas em um piscar. Toque o errado, e o veneno paralisa, deixando o corpo flutuar como um fantasma no vazio.
O oceano oferece esses espetáculos, mas sempre com o preço embutido. Uma mordida no limite da sanidade. Humanos persistem, frágeis como folhas em uma tempestade. De uma estação de pesquisa flutuante na superfície, operadores monitoram feeds ao vivo, telas piscando com dados que prometem respostas, mas o abismo devolve fragmentos. Um vídeo granulado de uma expedição perdida, capturado por uma câmera acidentalmente recuperada. Nele, mergulhadores em trajes pressurizados descem para o ponto, luzes cortando a escuridão como dedos trêmulos. Um deles para, gesticulando. Algo se move abaixo, uma massa escura que não reflete a luz, mas absorve como um buraco vivo. O áudio capta respirações aceleradas, então estática. O vídeo termina em negro e o mergulhador nunca retorna. Ruídos humanos ecoam fracamente aqui embaixo. O ronco distante de bombas de extração, o zumbido de drones que poluem o silêncio com suas hélices artificiais. O mar tolera, mas não perdoa. Plásticos se assentam no sedimento, testemunhas mudas de uma invasão que o ponto parece repelir com mais fúria. O mistério se enraiza mais fundo. Relatos se multiplicam em arquivos confidenciais. Um navio de carga que altera curso perto da anomalia. Tripulação relatando vibrações que fazem os copos tremerem, como se o oceano pulsasse de raiva contida. Não é uma criatura com forma definida. É uma presença que distorce, que faz bússolas girarem loucamente e GPS falharem em padrões circulares. Imagine uma equipe de biólogos descendo em um submersível esguio, avista o que parece uma cúpula de coral deformado, mas ao se aproximar, as estruturas se desfazem em névoa, revelando cavidades que exalam um brilho interno, pálido e doentio. Um toque acidental, uma amostra coletada, traz de volta apenas vazio, mas o recipiente congela por dentro, rachando como se algo tivesse lutado para sair. Eles sobem, mas o sonho os persegue, olhos na escuridão, não piscando, esperando o retorno. A ameaça cresce no contraste, enquanto arraias elétricas planam como sombras aladas, disparando choques que iluminam o abismo em flashes azuis. O ponto permanece um enigma imóvel. Sua indiferença é o pior. Não ataca, mas atrai, sussurrando promessas de conhecimento em vibrações que ressoam no peito. Exploradores voltam com marcas, hematomas inexplicáveis, como impressões de pressão de mãos invisíveis, ou visões de formas que se dissolvem ao amanhecer. O oceano guarda isso tudo, camadas sobre camadas, onde a beleza de um recife abissal, flores de anêmonas pulsando em sincronia, esconde o vazio que devora. Humanos enviam mais, com luzes mais fortes e redes mais densas, mas o ponto ri em silêncio, esquivando-se como fumaça. O pulso acelera agora, um ritmo que ecoa no casco. Algo desperta. Ou sempre esteve acordado. A descida prossegue, mas o véu se adensa. O que se esconde no coração desse local não é mero acidente geológico. É um guardião, ou talvez um prisioneiro, selado pela água eterna. O frio morde mais fundo, e o silêncio carrega um aviso. Olhe demais, e ele olha de volta para sempre. Mais abaixo, o abismo se fecha, prometendo segredos que corroem a alma. O abismo se contrai agora, um esmagamento lento que transforma o mergulho em uma queda inevitável. Cada descida revela mais do ponto invisível, como se o oceano o estivesse empurrando para a frente, relutante, pedaço por pedaço. O batiscafo desce mais, luzes tremeluzindo contra paredes de água que parecem se inclinar, pressionando de todos os lados. Dentro, o ar fica mais pesado, carregado de umidade que se condensa no teto como suor frio. Os ocupantes sentem o peso não só nos ombros, mas na mente, uma opressão que faz os pensamentos se arrastarem como se o mar infiltrasse os crânios.
Aqui, nas camadas onde o silêncio é uma presença física, o leito oceânico se contorce em vales impossíveis, fendas que se abrem como bocas famintas, sugando sedimentos em redemoinhos preguiçosos. Rochas se erguem em espigões irregulares, cobertas de uma crosta de minerais que brilha fracamente, como veias de prata enferrujadas sob a pele do mundo. Vida persiste, teimosa e distorcida. Equinodermos se estendem em estrelas deformadas, braços se abrindo para filtrar partículas invisíveis, pulsando em um ritmo que ecoa o pulsar distante do ponto. É uma beleza espectral, essa tapeçaria de formas que desafiam a lógica, onde cada movimento parece um suspiro do vazio. Um holotúria se contorce devagar, corpo tubular se alongando como uma sombra viva, sugando o que flutua no escuro. Tóquia, e o muco viscoso gruda, uma armadilha pegajosa que lembra que nada aqui é inofensivo. Mas o mistério se enrosca mais apertado. Uma corda invisível que puxa o explorador para perto. Um submersível autônomo, lançado de uma base remota, navega essas trincheiras com propulsores que sussurram na água densa. Seus sensores captam o ponto pela 10ª vez. Não uma forma estática, mas algo que ondula, como uma bolha de ar presa no fundo, expandindo e contraindo em ciclos que desafiam o tempo. O operador na superfície, olhos grudados na tela, vê as leituras dançarem. Um pico de densidade que sugere massa sólida, seguido de um vazio absoluto. Ele envia comandos para uma varredura mais próxima. A máquina obedece, luzes estroboscópicas piscando, revelando por um instante contornos que sugerem arcos curvados, como ruínas de um templo afundado há eras. Então, interferência. A transmissão treme, e o que era sólido se dissolve em estática, deixando apenas o eco de um som baixo, como um gemido abafado subindo do sedimento. A pressão responde com fúria contida. O casco do submersível range, um lamento que vibra através da água, alertando o abismo. Dentro da cabine de controle, o operador sente o frio rastejar pelas mangas, apesar dos aquecedores zumbindo. Ele ajusta os filtros, mas as imagens voltam fragmentadas, bordas que se dobram como papel molhado, uma sugestão de movimento interno, como se algo se agitasse sob uma casca invisível. Não é uma rocha viva, nem um organismo conhecido. É uma presença que observa, que ajusta sua forma ao olhar humano, esquivando-se como névoa ao vento. O ponto pulsa de novo, mais forte, e os instrumentos registram uma onda de calor súbita, não vulcânica, mas algo orgânico, como o calor de um corpo despertando no frio eterno. O silêncio se quebra em sussurros. Bolhas escapam de rachaduras ocultas, subindo em fileiras lentas, carregando partículas que dançam na luz artificial como poeira de ossos. Criaturas respondem ao chamado. Um cefalópode abissal emerge de uma fenda, tentáculos se estendendo em leques negros, pele iridescente mudando para fundir-se ao breu. Ele flutua perto do submersível, olhos como poços sem fundo fixos nas luzes, e por um momento parece guiar, como se o ponto o tivesse invocado. Beleza nisso há, uma dança graciosa no vazio, mas a ameaça lateja por baixo. Os tentáculos roçam o casco, deixando marcas que corroem o metal devagar, como ácido vivo. O oceano oferece esses aliados silenciosos, recordando que a intrusão humana é tolerada apenas até o limite. Exploradores humanos pagam o preço em fragmentos. De uma plataforma offshore, uma equipe de oceanógrafos lança mais sondas, telas iluminando rostos pálidos na cabine escura. Um deles, uma mulher com mãos calejadas de anos no mar, monitora o feed ao vivo, sentindo o puxão familiar no peito. O ponto aparece de novo, mais definido, uma cúpula irregular, bordas que tremem como se respirassem. Ela envia um braço robótico, pinças se abrindo para coletar uma amostra. O toque é leve, mas o retorno é caótico. O braço treme.
sensores enlouquecendo com leituras de energia que não explicam fontes conhecidas. A amostra volta vazia, mas o container vibra, emitindo um zumbido baixo que ressoa nos ossos dela, como um chamado ecoando de um sonho ruim. Horas depois, ela acorda suando, visões de olhos na escuridão perseguindo-a até o amanhecer. O contraste se aprofunda com a descida. Enquanto peixes abissais planam em cardumes etéreos, corpos translúcidos, revelando esqueletos que brilham como fantasmas, o ponto permanece um buraco na percepção. Sua indiferença é uma lâmina afiada. Não destrói de imediato, mas corrói, fazendo bússolas girarem em círculos lentos, GPS piscarem com coordenadas que levam de volta ao mesmo lugar como um laço amarrado no destino. Ruídos humanos se infiltram fracamente, o eco distante de perfurações em busca de óleo, vibrações que agitam o sedimento como terremotos minúsculos. O mar absorve isso tudo, mas o ponto repele, criando bolsões de calmaria onde o som morre, deixando apenas o pulso rítmico que atrai os imprudentes. Relatos se entrelaçam como algas. Um diário resgatado de um mergulhador desaparecido descreve o toque. Uma pressão suave no traje, como dedos explorando a fraqueza, guiando para mais fundo. Ele escreveu de um frio que queimava, de formas que se formavam no canto do olho. Não monstros, mas silhuetas que sugeriam faces antigas, seladas no abismo. A equipe que o encontrou flutuando viu as marcas. Arranhões no visor, como unhas arranhando vidro. Não era acidente, era rejeição. O oceano guarda esses segredos em camadas, onde a graça de uma medusa flutuante, sino pulsando luz venenosa, esconde o vazio que devora almas curiosas. Humanos enviam mais máquinas, luzes que cortam como facas, mas o ponto se retrai, sussurrando dúvidas no silêncio. O pulso cresce, um coração batendo no ventre do mar. Algo se agita ali, não preso, mas vigilante, esperando o momento em que o véu se rasga. A descida não cessa, ela acelera, puxando para o núcleo onde o mistério se revela em garras. O frio se alastra, e o silêncio carrega um nome não dito, fome. Mais fundo, o abismo engole o que resta de luz, prometendo um reencontro que ninguém sobrevive para contar. O vazio se adensa agora, um breu que não permite escapatória, onde cada respiração dentro do batiscafo soa como um eco distante de uma vida à superfície. A descida vira uma espiral inexorável, o veículo mergulhando em camadas, onde a água parece ganhar peso próprio, um manto que se enrola nos membros invisíveis e os arrasta para baixo. O casco geme baixinho, uma canção de lamento que ressoa nos ossos, enquanto o interior se enche de um frio úmido que rasteja pelas juntas, congelando o suor na pele dos ocupantes. Eles olham para as telas, rostos iluminados por um brilho espectral, sabendo que o abismo não perdoa hesitações. Nas profundezas absolutas, o leito oceânico se revela em contornos fantasmagóricos, vales que se estendem como cicatrizes no corpo do planeta, preenchidos por uma lama espessa que engole qualquer coisa que toque o solo. Rochas se amontoam em pilhas irregulares, cobertas de uma fina camada de cristais que captam a luz artificial e a devolvem em reflexos fracos, como lágrimas congeladas. Vida brota aqui, improvável e voraz. Esponjas abissais se erguem em torres esbranquiçadas, poros pulsando devagar, filtrando o escasso oxigênio de uma água que cheira a ferro e podridão. É uma beleza quebrada, essa persistência no fim do mundo, onde cada forma parece esculpida por mãos impiedosas, convidando o olhar a se perder em padrões que hipnotizam. Um anelídeo se contorce na fenda próxima, corpo segmentado brilhando com muco luminescente, estendendo-se como uma corda viva em busca de fragmentos orgânicos. Toque-a e o veneno se infiltra, uma queimação lenta que dissolve vontades antes dos tecidos.
O ponto invisível lateja mais perto, um coração oculto que o sonar capta em ondas irregulares, como se respirasse em sincronia com o mergulho. Os exploradores o perseguem agora, um submersível autônomo cortando a escuridão com propulsores que deixam rastros de bolhas efêmeras. O operador remoto, em uma sala abafada na costa, ajusta os controles com dedos trêmulos. O ar-condicionado zumbindo em vão contra o arrepio que sobe da espinha. As imagens chegam em flashes. O ponto se materializa por instantes. Uma massa que ondula como fumaça subaquática, bordas que se desfazem em névoa quando o foco se aproxima. Não é sólido, é fluido, adaptando-se ao escrutínio, como se o mar o tecesse e desmanchasse a cada olhar. Um pulso ecoa de novo, mais insistente, vibrando através da estrutura do veículo, fazendo os sensores piscarem em padrões caóticos, uma elevação de salinidade que não explica correntes, um eco térmico que sugere calor interno, como veias pulsando sob a crosta. A pressão contra-ataca, um aperto que faz o metal curvar-se em protesto, rangidos que ecoam como ossos se partindo no silêncio opressivo. Dentro do submersível, os ocupantes sentem o mundo encolher, paredes se fechando em uma ilusão de claustrofobia absoluta. Eles enviam um braço estendador, pinças se abrindo devagar na treva, tateando o que o sonar promete. O toque é leve, quase reverente, mas o retorno é um caos. A amostra coletada se dissolve em gelatina incolor, deixando o recipiente rachado por dentro, como se algo tivesse lutado para escapar. Leituras enlouquecem. Um pico de bioeletricidade que sugere vida, seguido de um vazio que apaga os dados, como se o ponto absorvesse a curiosidade humana e a cuspisse de volta distorcida. O operador na superfície desliga o feed, coração acelerado, mas o pulso persiste em sua memória, um ritmo que ecoa nos sonhos como um chamado não respondido. O silêncio se torna cúmplice, amplificando sussurros que não deviam existir, o estalo distante de conchas se esmagando sob pressões invisíveis, o roçar de escamas contra sedimentos que soa como unhas arranhando o casco. Criaturas emergem das sombras atraídas pelo distúrbio. Um peixe-dragão flutua perto, mandíbula protuberante, cheia de dentes recurvados. Corpo gelatinoso, pulsando luz fraca para atrair o que quer que passe. Sua graça é letal, um balé no vazio, onde cada movimento promete um fim rápido, mas doloroso. Ao lado, um grupo de anfípodes dança em círculos erráticos, antenas vibrando como se captassem o pulso do ponto, guiando-se para ele como mariposas a uma chama proibida. Beleza e perigo se entrelaçam assim, no abismo, a elegância de formas adaptadas ao inferno, escondendo mandíbulas que trituram ossos em silêncio, recordando que o oceano não oferece refúgio, apenas lições amargas. Humanos invadem com teimosia frágil, ecos de sua presença filtrando-se mesmo aqui embaixo. De uma estação submersível ancorada nas bordas do abismo, técnicos monitoram os feeds, luzes de console piscando em rostos exaustos, marcados por noites de vigília. Um deles, um engenheiro com cicatrizes de mergulhos passados, vê o ponto se aproximar no mapa holográfico, uma mancha que cresce, devorando coordenadas. Ele lança um drone de reconhecimento, hélices zumbindo fracamente na água densa, mas o sinal se perde em interferências, imagens de um vazio que se curva, como um portal se abrindo para o nada. Horas depois, o drone reaparece, flutuando inerte, com sensores derretidos por um calor inexplicável, como se o ponto tivesse exalado fúria contida. Ruídos de extração ecoam ao longe, bombas sugando o leito em busca de minerais, vibrações que agitam o sedimento como terremotos artificiais. Mas o mar os engole, transformando-os em ecos distantes que o ponto parece repelir com ondas de calmaria absoluta. O mistério se alastra como tinta na água,
sugerindo formas que o olho humano luta para compreender. Relatos de expedições antigas voltam à tona em arquivos empoeirados. Um capitão de navio mercante, séculos atrás, descrevendo um vórtice que sugava correntes, deixando a tripulação com visões de silhuetas submersas, como guardiões de um reino selado. Hoje, uma equipe de biólogos desce em um veículo tripulado. Trajes pressurizados rangendo, luzes varrendo o breu. Eles avistam o que parece uma rede de filamentos, finos como teias de aranha, estendendo-se do ponto para o vazio ao redor. Um mergulhador estende a mão, atraído por um brilho interno, pálido, como luar filtrado através de milhas de água. O toque envia um choque não elétrico, mas profundo, reverberando nos nervos como uma memória alheia. Ele recua, relatando depois em voz baixa sobre faces que piscaram na mente, ecos de algo preso, ou talvez livre demais para ser contido. O veículo acende às pressas, mas o pulso o segue, um ritmo que bate no peito como um aviso. O contraste corta como uma lâmina, enquanto equinodermos se abrem em flores estelares, braços se estendendo em uma dança lenta e luminosa. O ponto permanece um buraco na tapeçaria, absorvendo luz e som sem devolver nada. Sua ameaça não é barulhenta, é paciente, uma atração que corrói a sanidade devagar, fazendo exploradores questionarem o que viram. Era forma ou ilusão nascida do desespero? Humanos persistem com mais drones, mais luzes que perfuram o escuro como agulhas. Mas o oceano responde com véus de partículas que ofuscam, criando ilhas de visibilidade falsa. O pulso acelera, um tambor surdo que ressoa no abismo inteiro, como se o ponto acordasse para o banquete de olhares imprudentes. O frio se enraiza agora, penetrando além da carne, congelando dúvidas em certezas sombrias. O silêncio guarda o segredo, sussurrando que o que se move ali não é inimigo, mas espelho, refletindo o vazio que todos carregamos. Mais fundo, e o reencontro se aproxima. Um abraço que esmaga almas antes dos corpos. O breu se solidifica ao redor. Um casulo de nada que envolve o batiscafo como uma mortalha tecida de água congelada. A descida cessa não por escolha, mas por um limite invisível, onde o peso do oceano se torna uma presença palpável, um dedo pressionando o peito até o ar rarear nos pulmões. Dentro da esfera de metal, os ocupantes se inclinam para as janelas embaçadas, respirações ofegantes, cortando o zumbido dos motores que falham aos poucos. O ponto invisível não é mais um eco distante. Ele pulsa à frente, uma sombra que se expande no sonar como uma ferida se abrindo no coração do abismo. Aqui no ventre mais negro do mar, o leito se dissolve em planícies infinitas de lama primordial. Um tapete cinzento que engole pegadas e promessas de descoberta. Rochas se erguem como sentinelas quebradas, cobertas de uma fina teia de organismos microscópicos que brilham em tons fantasmagóricos, como veias de luz pulsando sob a pele do vazio. Vida se agarra a esse fim. Um grupo de holotúrias desliza devagar, corpos alongados se contorcendo em ondas suaves, sugando o escasso alimento de uma água que sabe a sal e esquecimento. É uma beleza frágil, essa persistência no limite, onde cada movimento evoca a dança de sombras em uma catedral abandonada, convidando o observador a se aproximar, a tocar o que brilha no escuro. Mas o toque revela a armadilha. O muco delas gruda como cola viva, puxando para o sedimento onde o frio devora devagar. O ponto lateja mais forte agora, um ritmo que vibra através do casco, ecoando nos ossos como um sussurro ancestral. Os exploradores o encaram nas telas, formas tremeluzindo em pixels distorcidos. Não uma ruína estática, mas algo que se contorce, como raízes se estendendo de um núcleo oculto, tecendo uma rede invisível na água densa. O capitão, mãos crispadas nos controles,
ordena uma parada final. Luzes do veículo se estendendo como dedos curiosos na treva. Elas tocam o contorno. Por um instante, revelam arcos curvados, como ossos de uma criatura colossal, fossilizada no tempo. Ou, talvez, veias pulsantes que injetam vida no vazio ao redor. Então, o pulso responde. Uma onda de pressão irrompe, não violenta, mas inescapável, curvando o metal em um gemido baixo que ressoa no silêncio absoluto. A pressão esmaga devagar, um abraço que penetra as juntas, fazendo o ar dentro da cabine se encher de umidade salgada, como se o mar infiltrasse as almas. Os sensores enlouquecem, temperatura caindo em abismos impossíveis, um frio que gela os circuitos e congela o suor nas testas. O ponto não se deixa ver por completo. Ele se retrai, dissolvendo bordas em névoa subaquática, deixando apenas um rastro de bolhas que sobem lentas, carregando um brilho opaco, como fragmentos de memória roubada. Algo observa de dentro, não olhos, mas uma presença que devolve o olhar, refletindo o medo humano em ondas que distorcem a realidade. Um ocupante pressiona a mão contra o vidro, atraído por um calor súbito que emana dali, como o sopro de um ser adormecido acordando para julgar os intrusos. O silêncio se enche de ecos sutis, o estalo de sedimentos se assentando como ossos, se acomodando em um túmulo, o roçar distante de formas que se movem sem corpo. Criaturas do abismo se aproximam, guiadas pelo pulso. Um enxame de anfípodes surge das fendas, antenas vibrando em uníssono. Corpos minúsculos formando uma nuvem que dança ao redor do veículo, como poeira viva, atraída por uma chama proibida. Sua graça é hipnótica, um balé coletivo no breu, mas a ameaça pulsa por baixo. Eles roçam o casco, minúsculos dentes arranhando metal, corroendo devagar como se o ponto estivesse invocado para defender seu segredo. Beleza, assim, é ilusão. Um véu fino sobre o vazio que espera, paciente para engolir o que ousa brilhar. Humanos tremem na borda desse limiar, suas máquinas frágeis ecoando ruídos débeis no abismo, o zumbido de câmeras que captam flashes antes de falhar, o eco de propulsores que lutam contra correntes invisíveis. De uma base na superfície, operadores assistem em telas tremeluzentes, rostos pálidos, refletindo o pavor que as imagens transmitem. Um deles, uma oceanógrafa com olhos fundos de noites insones, estende a mão para o controle, enviando um último comando. Uma luz mais forte, uma sonda que penetra o contorno. O retorno é um caos. Imagens de um interior que ondula, como câmaras cheias de água viva, sugerindo formas que se dobram em ângulos impossíveis, ecos de algo preso ou eterno. Então, o sinal morre. O veículo flutua inerte, marcado por impressões que nenhum instrumento explica, como mãos de pressão guiando-o para longe ou para dentro. O mistério se fecha sobre si mesmo, um nó que o oceano aperta com indiferença cruel. Relatos se perdem em arquivos selados, um mergulhador solitário que desce além do recomendado, atraído pelo pulso, relatando em um áudio cortado sobre um toque que não era água, mas carne disfarçada, sussurrando segredos que queimam a mente. Ele não acende, seu sinal some, deixando apenas bolhas que sobem vazias. Não é raiva do mar contra as luzes artificiais que poluem o breu, ou os detritos que se assentam como cicatrizes no leito. É uma guarda antiga, um véu que protege verdades que o humano não merece desvendar. O ponto pulsa uma última vez, forte, como um coração se acalmando após o banquete negado, e o abismo se aquieta. A ascensão começa devagar, um recuo forçado onde o frio se agarra como um amante relutante. Mas o pulso ecoa ainda, nos ossos, nos sonhos dos que voltam. O oceano guarda camadas além da carne, abismos onde o conhecido se dissolve em dúvida eterna.
Nós descemos achando que conquistamos, mas subimos mudados, carregando o peso de olhares que nos seguem para sempre. E lá embaixo, no local que nunca se deixa ser observado, algo espera, paciente, faminto, o guardião de segredos que devoram quem os busca.